Tudo isso acontece em meio a algumas polêmicas. Uma delas envolvendo o próprio ministro Dias Toffoli. Aqui as medidas que ele adotou, por exemplo, o sigilo que foi imposto, ocorreu depois de uma viagem que ele fez em um avião particular ao lado de um dos advogados que fazem parte do Banco Master. Foi aquela viagem para assistir à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras em Lima, no Peru. E ele estava no mesmo voo particular com um advogado que defende um dos diretores da instituição. E o outro caso, que também vem chamando a atenção no noticiário, é o que envolve o nome do ministro Alexandre de Moraes, que teria usado da sua autoridade para pressionar o Banco Central naquele acordo que não foi fechado depois, naquele acordo entre o Banco Master e o BRB, Banco Público do Distrito Federal, e que gera também uma série de discussões éticas. Para falar sobre todos esses assuntos éticos e até sobre aquilo que surge a partir disso, quando começou a se discutir da necessidade da construção de um novo código de ética ou de um código de conduta para o judiciário de uma maneira geral, nós convidamos Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Procurador Roberto Liviano, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia aos nossos queridos internautas da CBN. Feliz Natal a todos e todas. É uma honra, um privilégio, uma alegria estar aqui com todos e todas vocês. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos oferece. Feliz Natal também para o senhor, para a sua família. Roberto Liviano, vamos conversar falando aqui sobre essa discussão que foi aberta dentro do próprio STF, né, pelo próprio presidente do STF, da necessidade de um código de conduta ética no judiciário. Esse código por si só já não existiria? Milton, deveria existir, mas nem tudo que é óbvio acontece na prática, né? Antes de mais nada, eu acho que merece o ministro Fachin um voto de apoio e de louvor por parte da sociedade por abraçar esta agenda, né? E eu acho que também merece um registro importante. Não é só o ministro Fachin que demonstra preocupação e apoio com esta agenda. Nós estamos num momento favorável hoje no país. O ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, também vê com bons olhos e apoia a instituição de um código de ética no STJ. Também o presidente do TST e do Superior Tribunal Militar são dois outros presidentes que acham essa ideia importante. E nós precisamos nos lembrar, Milton, que, ao mesmo tempo em que preside o Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin também preside o STJ, né? Que é um organismo criado em 2004 pela Emenda 45, que tem como um de seus papéis a dimensão regulatória. O STJ cuida do aspecto punitivo, do aspecto do planejamento da justiça e também do aspecto regulatório. Portanto, cabe ao CNJ, sim, regular temas do âmbito da justiça. Então, eu penso que o momento é propício para pensarmos neste código de conduta, deste código de ética, para os tribunais superiores, Milton, não apenas para o Supremo, né? Então, isto é absolutamente positivo, porque quem detém poder precisa ter limites ao poder. No Ministério Público de São Paulo, Milton, existe código de ética, né? Todos aqueles que têm poder precisam ter limites ao poder. É importante que esse tipo de coisa aconteça em relação a vários aspectos. A advocacia de parentes nos tribunais, não é? Convites de particulares para participarem de eventos por aí afora, no mundo, tá certo? Há uma série de questões que dizem respeito ao tema conflitos de interesses que precisam ser disciplinados, que precisam ser cuidados para proteger o próprio tribunal. O Supremo Tribunal Federal tem uma histórica folha de serviços prestados ao país de extrema relevância e o tribunal precisa ser protegido, Milton.
não é? As pessoas passam e o tribunal fica. E, procurador Oliviano, existem referências pelo mundo que poderiam servir de base para a construção desse código de ética? Olha, eu vou, em vez de ficar me desfiando exemplos, eu vou citar um exemplo recente. Os Estados Unidos recentemente editaram um código de ética. Há coisa de menos de 2 anos foi instituído um código de ética nos Estados Unidos a respeito desses assuntos, né? Nos Estados Unidos existe uma prática antiga do lobby, né? Aliás, se tem a impressão que o lobby é algo que começou lá nos Estados Unidos. Então, é necessário haver limites, né? Então, os Estados Unidos deram um bom exemplo para o mundo, estabelecendo estes limites éticos a partir de um código de conduta, um sistema autorregulatório. Qual é o grande desafio, Milton? Fazer com que os ministros tenham compromisso de observá-lo. Qual é a boa estratégia para que isso aconteça? Que este código seja construído a nível de CNJ. O ministro Fachin criou um observatório que reúne pessoas da sociedade civil. Isso traz um elemento interessante de legitimidade, tá? Porque não é uma questão, não vem este ranço corporativista, traz gente da sociedade civil que imprime um elemento de arejamento, reúne muitas pessoas de vários segmentos, e o CNJ ele é uma instituição que, a meu ver, tem essa legitimidade de construir esta regulação importante do ponto de vista ético. E veja, não só para o Supremo, Milton, para o Supremo, para o STJ, para o TST, para o Superior Tribunal Militar, para o TSE, para todos os tribunais superiores. Então, não é uma coisa dirigida apenas ao Supremo, para todos os tribunais. Agora, procurador, quem ficaria responsável por fiscalizar os ministros, especialmente quando nós olhamos para os tribunais superiores? Eu penso que cada tribunal superior precisa ter na sua organização, como o Ministério Público tem, por exemplo, um corregedor geral, né? E o corregedor geral é aquele profissional que tem a responsabilidade por realizar o chamado controle interno, né? Todas as instituições, todas as organizações precisam ter aquele responsável pelo controle interno. E esta pessoa precisa ter um mandato de 2 anos, precisa cumprir este mandato. Eu diria, Milton, que a grande pergunta, isso é relevante, sim, mas a grande pergunta é: quais as sanções, quais as punições que serão aplicadas na hipótese das transgressões ao Código de Ética? Que tipo de punição se aplicaria a um ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque tem que haver um sistema de punições e um sistema efetivo. Não é? É necessário construir um sistema de punições efetivo para todos os tribunais superiores. Um sistema, por exemplo, que tenha repercussão nos seus vencimentos, um sistema que tenha repercussão administrativa, um sistema eficaz, com o qual se comprometam todos os ministros. Por exemplo, com punição na distribuição das relatorias, um sistema que tenha um simbolismo, um valor moral, um valor efetivo, e algo que haja esta construção, essa respeitabilidade, esta efetividade em relação a todo o tribunal, que todos se comprometam em relação a isso, que seja efetivo. Essa questão das aulas, por exemplo, a Constituição fala que um membro da magistratura pode exercer uma função de magistério. Magistério é uma coisa, ser dono de universidade é outra. Dar palestras a peso de ouro é outra.
né? Então, a Constituição não fala em permitir ao ministro dar palestras ganhando R$ 50.000 por palestra. Isso não está dito na Constituição, né? Na sua visão, os casos que nós estamos acompanhando agora, mais especificamente sobre o Banco Master, que estão lá no STF, vão forçar, vão pressionar o avanço nesse debate da construção deste código? Não há dúvida nenhuma, Milton. Esses dois casos, tanto o caso do Banco Master, com este contrato de honorários altíssimo, envolvendo a esposa do ministro Alexandre, a quem eu respeito e admiro muito, assim como este caso da carona, né? Estas caronas em jatos executivos são situações, Milton, que exigem extrema prudência por parte da pessoa que pega uma carona. Eu tenho 33 anos de Ministério Público, Milton, e nunca peguei carona nenhuma em jato executivo nenhum. Quem integra uma instituição pública, no momento em que você toma posse numa instituição pública, você representa a magistratura, o Ministério Público, a Procuradoria do Estado, a Advocacia Pública, você precisa ter extremo cuidado, porque você não é um indivíduo, Milton. Você representa uma instituição. Então, você precisa saber se posicionar de uma maneira muito cuidadosa, muito prudente, não é? Se você quer entrar nesta roda viva, você deve ser exonerado da instituição, e aí você faz aquilo que você acha que deve, porque você passa a estar no campo privado. Agora, se você está na instituição, você deve observar certos cuidados e ser prudente. Não é algo aberto que você faz livremente, não é assim. Você precisa ver com quem você está, de que maneira você está, qual é o impacto que isto causa na tua instituição, porque há, sim, conflitos de interesses. Isso respinga na instituição. Existe o princípio da moralidade administrativa, existe a ideia ética, tá certo? Tudo isso deve ser observado porque há um princípio maior na Constituição, que é a prevalência do interesse público. Isso deve ser cuidado por quem está no universo da justiça, especialmente quem integra a Suprema Corte do país. Roberto Liviano, muito obrigado pela sua gentileza de fazer essa análise, trazer esses argumentos para que a gente possa refletir sobre o assunto. Obrigado, um bom dia e mais uma vez, Feliz Natal. Sempre uma honra, uma alegria, muita admiração por você, pela CBN. Um Feliz Natal a todos e todas. Um forte abraço. Roberto Liviano é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 9h20.